maior. Prefácio. Na quinta-feira anterior ao início do acampamento de 1987, acordei à noite e comecei a falar com Deus. Orei em línguas por mais de 3 horas. Quando terminei de orar, tive uma visão na qual avistei os centros de convenções de Tulsa, onde organizamos o nosso acampamento anual. Vi que Jesus e eu estávamos em pé, perto do teto do prédio, olhando para baixo, observando um dos cultos realizados no evento. O auditório estava lotado e todos batiam palmas. Então Jesus me disse: bater palmas não significa louvar nem adorar. Isso me surpreendeu por um momento. Então o Senhor explicou-me: bater palmas é aplaudir. Se bater palmas fosse louvor ou adoração, então, nos comícios políticos, as pessoas estariam louvando e adorando a Deus ao baterem palmas. Os torcedores, nas partidas de beisebol, também estariam louvando o Senhor quando aplaudissem. Você não deve bater palmas para Deus, mas reverenciá-lo. Então o Senhor me disse: vocês já foram tão longe quanto podem espiritualmente, nas circunstâncias presentes. Diga ao meu povo que pare de bater palmas e comece a louvar. Desta forma, ele se moverá para uma glória maior. A maneira correta de adentrarmos na glória maior de Deus é pela reverência ao Senhor. Quando aprendemos a reverenciá-lo, sabemos quando bater palmas ou não. Algumas vezes, aplaudir é adequado, mas quando não é conveniente, desagrada ao Espírito Santo. Se o entristecermos, não podemos adentrar em uma glória maior. É vital que aprendamos a fluir com o Espírito Santo e voltemos ao verdadeiro louvor e à genuína adoração. Quando aprendemos a louvar a Deus do jeito certo, experimentaremos o mover mais profundo do Espírito Santo em nosso meio. Oro para que este livro ajude os cristãos a compreender a diferença entre bater palmas e louvar e lhes revele a importância de reverenciar Deus à medida que aprendem a caminhar em uma glória maior. Capítulo 1. Louvar a Deus é a chave para a vitória. Durante anos ensinei muito sobre oração. Quando o Senhor me orientou a organizar as reuniões do Espírito Santo, Ele me disse que ministrasse a respeito de oração nos cultos diários, por meio da doutrina e do exemplo. Fiz isso, faço e continuarei a fazer. Assim quero compartilhar com você algumas verdades sobre oração. Vamos começar analisando um texto em Atos 16. Atos 16, capítulo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Creio que a expressão perto da meia-noite, na verdade, referia-se a uma hora no meio da noite. Mas, por outro lado, acredito que a palavra meia-noite pode ser usada de modo figurado. Algumas vezes, a meia-noite é a hora mais escura da sua vida, durante sua maior provação ou seu teste, quando parece que não há saída. Note que Paulo e Silas tinham sido açoitados, as costas deles sangravam. Eles foram colocados no cárcere interior com os pés amarrados a um tronco. Estavam em uma posição desconfortável. Graças a Deus, esse texto nos diz o que fazer à meia-noite. O salmista no passado disse: a exposição das suas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Assim pode ser meia-noite em sua vida.
mas você está iluminado, porque a palavra lhe diz o que fazer. Faça o que Paulo e Silas fizeram. À meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Isso significa que eles oravam e cantavam louvores em voz alta à meia-noite. Graças a Deus, não apenas os prisioneiros os escutavam, mas o Altíssimo os ouviu. O Senhor estendeu sua mão e estremeceu aquela velha prisão, até que todas as portas se abrissem e os troncos ruíssem aos pés dos presos. O carcereiro pensou que os presos tinham escapado. Ele sabia que os seus superiores o matariam se eles tivessem fugido. Então tirou a espada e quis matar-se. Atos 16, versículo 27, parte B. No entanto, Paulo disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 22b. O carcereiro, pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Versículos 29 e 30. Ele foi salvo. Glória a Deus. Esse é o conceito que desejo resgatar para você. A resposta veio enquanto Paulo e Silas estavam louvando a Deus, não enquanto estavam orando. Orar é importante e tem o seu lugar, mas fazer apenas isso não realizará toda a tarefa. Isso pode surpreendê-lo, porém é absolutamente verdadeiro. A oração sem o louvor funcionou para Paulo e Silas? Não, pois a resposta veio enquanto eles louvavam a Deus. Creio que se o povo parasse de orar sobre a mesma coisa e começasse a louvar a Deus, não demoraria a obter a resposta e a vitória. A resposta vem quando você louva a Deus. Há muitos anos, em março de 1945, para ser mais exato, realizei uma reunião em Overton, Texas. O comércio do petróleo estava em expansão naquela época. Eu estava hospedado na casa do pastor, para o qual organizei a reunião. Certo dia, ele e a esposa e eu fomos almoçar na casa de um dos membros de sua congregação. Estávamos sentados à mesa, conversando, e a senhora que nos convidou para o almoço disse: Irmão Reagan, algo me aconteceu há 8 anos e eu ainda não havia entendido, mas depois de ouvi-lo ensinar e pregar, consegui compreender algumas coisas. Ela me contou que sofria de asma. A maior cidade perto de Overton é Tyler, onde ficava localizado o seu médico. Ele a encaminhou a um especialista na Louisiana e depois finalmente a um clínico renomado em Dallas. A senhora contou: meu marido exercia um cargo de responsabilidade em uma das companhias de petróleo. Ele gastou $10.000 comigo, mas não melhorei. Aquela era a época da Grande Depressão e o dinheiro não valia o mesmo que agora. Atualmente, $10.000 talvez não seja muito, mas naquele tempo era o equivalente a $150.000 de hoje. Ela continuou: vários ministros vieram aqui e organizaram reuniões de avivamento em nossa igreja. Quando alguém ia orar pelos doentes, eu ficava na fila de oração pela cura. Até o irmão Raymond Hickey montou sua tenda aqui no leste do Texas. Consegui uma senha e finalmente entrei na fila. Ele me ungiu com óleo e começou a orar. Então ele parou, olhou para mim e disse: já oraram por você muitas e muitas vezes, não é? Oh, sim, respondeu ela. O irmão Hickey retrucou: não vou orar por você. Será que você fará o que eu lhe disser? Ela falou: eu farei se for possível. Sabe, todo mundo está procurando alguma coisa fácil. Ele garantiu: bem, isso é fácil. Todas as vezes que você pensar nisso, apenas louve a Deus pela sua cura.
Mas eu ainda não estou curada, disse ela. Em outras palavras, ela estava dizendo: como posso louvar a Deus por algo que não tenho? Ainda não estou curada. Então o irmão Hickey perguntou-lhe: você pode louvar a Deus pela palavra? Sim, posso louvar a Deus pela palavra, respondeu ela. Ele continuou: em Mateus 8,17b está escrito que Jesus tomou para si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em 1 Pedro 2,24c é dito que pelas suas feridas fostes sarados. Ela disse: sim, sei que esses textos estão na Bíblia. Então o irmão Hickey insistiu: tudo bem, todas as vezes que você pensar em seu problema, apenas diga: obrigado, Pai, pela palavra. De acordo com ela, estou curada. Você consegue fazer isso? Aquela mulher respondeu: sim, vou fazer. A senhora continuou contando: comecei a envolver-me com louvor a Deus. Eu o louvava enquanto preparava o café da manhã, ao levar meu marido para o trabalho e as crianças para a escola. Exaltava-o arrumando a cama, a casa, limpando. Todas as vezes que pensava em meu problema, enaltecia o Senhor pela palavra. Cheguei ao ponto de ir para a cama e acordar bendizendo o nome de Deus pela palavra. Então, um dia eu disse ao meu marido: você sabe que já faz tanto tempo que não tenho um ataque de asma que nem me lembro quando foi? Eu me lembro, faz 30 dias, meu marido respondeu. Ela concluiu: irmão Reagan, aqueles 30 dias se prolongaram por 8 anos e nunca mais tive outro ataque de asma. Todos os evangelistas de cura que foram ministrar naquela igreja local tinham orado por ela, mas a resposta veio quando aquela senhora começou a louvar a Deus. Citarei outros testemunhos de como o louvor a Deus leva à vitória. Ouvi um irmão falar sobre uma cura ocorrida em 1937. Em 1941, ele organizou uma reunião de avivamento em minha igreja e eu lhe perguntei pessoalmente sobre o seu testemunho. Ele era um rapaz que em seus 20 ou 30 anos encontrou uma jovem graciosa em uma daquelas reuniões. Eles namoraram e casaram-se. Ele era um evangelista e ela uma cantora maravilhosa, uma dupla esplêndida para o ministério. Eles pregavam constantemente em reuniões por todo o Texas, Oklahoma, Novo México, Arkansas e Louisiana. Na época, o médico desse irmão descobriu que ele tinha tuberculose. Se você voltar no tempo e checar os registros, descobrirá que por volta de 1930, a tuberculose era quase a causa número 1 de morte nos Estados Unidos. O irmão me relatou: na última noite de todas as reuniões ministradas por mim, eu contava para as pessoas que tinha tuberculose. Então, pedi aos irmãos que orassem por mim todas as vezes que lembrassem. Naturalmente, todos diziam que orariam por ele. Centenas de pessoas oravam, mesmo que por uns poucos minutos por dia. Assim, se somarmos os tempos dedicados à oração por cada um, estimamos que foram muitas horas de intercessão em favor daquele irmão. No entanto, ele piorava constantemente. No final, não podia mais prosseguir com o ministério. Então foi para a fazenda do seu sogro a cerca de 80 quilômetros ao sul de Dallas, a fim de morrer. Aquele homem tinha uma hemorragia pulmonar e ficou preso ao leito. Ele relatou: eu não conseguia mudar de lado na cama, estava muito fraco, à beira da morte. As pessoas tinham que me virar em um lençol, mas eu ainda conseguia mover a minha cabeça. Um dia, meu sogro saiu para lavrar a fazenda e minha esposa e minha sogra estavam nos fundos da casa lavando roupas em um velho tanque. Virei a minha cabeça, olhei pela janela. Vi uns arbustos e algumas árvores a cerca de 400 metros da casa. Não sei porquê, mas orei: Pai, se tu me deres força suficiente para descer até aquela árvore, orarei até ser curado ou morrer. Um dos dois.
Então fiz um esforço, consegui levantar-me e seguir devagar até o arbusto. Quando cheguei lá, rendi-me e caí no chão. Não tinha força suficiente sequer para sussurrar, mas disse para mim mesmo: quando conseguir o vigor necessário, começarei a orar e prosseguirei até ser curado ou morrer. Enquanto fiquei lá deitado, comecei a pensar: se apenas a oração desse resultado, eu já estaria curado, porque centenas de pessoas oraram. Então mudei meu pensamento e disse: ficarei deitado aqui e louvarei a Deus até ser curado ou morrer. Isso exigiu toda a força que eu tinha para sussurrar: louvado seja Deus, glória a Deus. Mas ao fim de 2 horas e meia, eu estava de pé, gritando: louvado seja Deus, tão alto que as pessoas me ouviam a 3 quilômetros de distância, e fiquei curado desde então. Sabe, a vitória, a resposta chegou enquanto aquele homem louvava a Deus. Graças ao Senhor pela oração. Você deve entender que não estou depreciando a oração. Espero que perceba em qual aspecto temos falhado e nos limitado. Lembre-se de que a resposta veio para Paulo e Silas, para a mulher com asma e para seu irmão, enquanto eles estavam louvando a Deus. Dedique o mesmo tempo para orar e louvar. Em sua maioria, as pessoas oram bastante, mas o quanto elas louvam? Estão sempre pedindo a Deus que faça algo. Isso é bíblico. Contudo, quando passamos um tempo em comunhão com o Senhor, orando e cantando louvores a Ele, vemos as manifestações tremendas do seu poder em nossa vida. Atos 16, 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. É importante notar que Paulo e Silas dedicavam um tempo igual para a oração e louvor. Eles já haviam oferecido a oração a Deus, mas a sua resposta veio quando ofereceram louvor a Ele. No início, quando fui para o meio pentecostal, em 1937, li o testemunho de cura de uma missionária em uma revista carismática. Ela disse que havia sido curada de varíola muitos anos antes da vacina ter sido desenvolvida. Quando a mulher contraiu a doença, o médico a isolou por causa do perigo do contágio. Ele não queria que a enfermidade se propagasse. A missionária revelou em seu testemunho que, enquanto esteve isolada, orou, e o Senhor lhe deu uma visão. Nela, viu uma balança daquelas antigas, em que usavam pesos. Do lado em que estava escrito oração, o prato pendia para baixo. Do outro se lia louvor, e havia tão pouco peso que o prato estava suspenso. Então o Senhor lhe falou: quando o seu louvor equivaler às suas orações, você será curada. Assim, durante 2 dias e 2 noites, tudo o que ela fez foi louvar a Deus e ficou completamente restabelecida. Todos os sintomas da doença desapareceram quando os louvores equivaleram às orações daquela mulher. Louvar o Senhor cria a atmosfera para o Espírito Santo operar. Perdemos muitas bênçãos de Deus porque não dedicamos tempo para adorar. Creio que existe uma relação íntima entre ministrar louvor ao Senhor e receber dele. Adorar o Senhor cria uma atmosfera para o Espírito Santo operar. Quando aprendemos a erguer nossa voz de louvor ao Senhor, o seu poder se manifestará em nossa vida. Há anos ouvi uma superintendente geral de uma igreja pentecostal explicar como ele havia aprendido sobre a importância do louvor.
Quando tinha 17 anos, ele foi a certa cidade do oeste para organizar reuniões com jovens sobre avivamento. O pastor havia sido chamado para pregar em um funeral em uma igreja que ele pastoreava antes. Ele tinha de dirigir para chegar lá e por isso podia voltar no mesmo dia. Durante a noite, um dos membros da igreja do pastor o chamou porque sua criancinha estava com febre alta, havia tido convulsões. Então a esposa do pastor despertou o jovem ministro que estava hospedado na casa pastoral com a família do pastor e eles foram orar pela criança. O superintendente contou: várias outras pessoas tinham ido orar pela criança, mas olhavam para mim, pois eu era o único pregador presente. Então ungi a criancinha com óleo, impus as mãos sobre ela, orei e repreendi o diabo. Fiz tudo o que tinha visto os outros pregadores fazerem, mas a criança não melhorou. Depois de um tempo, a esposa do pastor começou a louvar a Deus. Um a um, uniu-nos para adorar o Senhor. As convulsões pararam. Mais tarde, enquanto conversávamos, a criança começou a ter outro espasmo. O processo foi repetido. Ungi-a com óleo, impus as mãos sobre ela, orei e repreendi o diabo. Então a esposa do pastor novamente louvou a Deus e todos nos juntamos a ela. As convulsões pararam definitivamente. Note que a resposta veio enquanto todos estavam bendizendo o Senhor, porque esse é o tipo de atmosfera na qual o Espírito Santo se move. Foi correto orar. A oração é o primeiro passo. No entanto, se nosso desejo foi subir em uma plataforma alta e dermos somente um passo adiante, isso não significa que já estamos em cima dela. Teremos de andar mais um pouco até chegarmos onde queremos. O exemplo de Paulo e Silas, que oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite, não está na Bíblia simplesmente para embelezar a história, mas para informar-nos e mostrar-nos como conquistar a vitória. Como aprendi sobre o poder do louvor? Provavelmente você já ouviu sobre o meu testemunho de cura. Fiquei no leito durante 16 meses e levaria esse tempo para lhe contar tudo o que aconteceu. Então, mencionarei apenas a parte pertinente ao que estou tratando neste capítulo: como obter a vitória pelo louvor. Desde a época em que o Senhor me levou a ensinar sobre fé, sempre enfatizei o fato de que agi por fé, depois de meditar no texto de Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedistes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Embora estivesse preso ao leito durante 16 meses e os melhores médicos da América tivessem dito que eu iria morrer de uma forma ou de outra, eu tinha uma convicção interior de que a minha resposta estava naqueles versículos. Meu avô não era rico, mas possuía algumas propriedades. Ele inquiriu sobre a possibilidade de colocar-me no trem e enviar-me para uma grande clínica em Mayo, Rochester, Minnesota, a fim de ver se lá obteria ajuda. A clínica Mayo informou que um dos profissionais que assistiam ao meu caso era o cirurgião número 1, um dos mais proeminentes médicos do mundo. Ele ia à clínica todos os anos para ensinar diferentes técnicas cirúrgicas. Contudo, relataram que ele comentou que, pelos registros médicos, pessoa alguma em situação semelhante à minha havia sobrevivido até os 16 anos. 4 meses antes de completar essa idade, fiquei totalmente preso ao leito. Eu estava indo pelo caminho que os médicos previam. Graças a Deus, nasci de novo e o Espírito Santo veio viver dentro de mim. Ele me dirigia, mas a princípio eu não sabia disso.
eu não sabia que podemos ouvi-lo. Em 8 de agosto de 1934, menos de 2 semanas antes do meu aniversário, eu estava tão debilitado que minha mãe, quando foi dar banho em mim, escorou-me entre 2 travesseiros grandes, com a Bíblia na minha frente, aberta em Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Li os versículos novamente e meditei neles. Então disse: Senhor Jesus, quando tu enviaste na terra, disseste: tudo o que pedistes orando, crere que o recebereis. Bem, eu desejo ser curado. Orei e creio. Então, em tom manso e humilde, sem qualquer arrogância, continuei: Senhor, se tu estivesses aqui em carne, estendesses as mãos para mim e tomasses as minhas mãos nas suas, se olhasses em meu rosto e dissesses: Filho, seu problema é que você não crê, eu diria: Querido Senhor Jesus, não é verdade. Eu realmente creio. Quando eu disse isso em voz alta no quarto, estava sozinho. Dentro de mim, no meu espírito, ouvi estas palavras: Você crê até aonde conhece. Em João 16, Jesus falou acerca do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 13. Assim, graças a Deus, ele fala, não é? O Espírito Santo não disse: seu problema é que você não crê, mas você crê até onde conhece. Isso significa que eu não sabia o suficiente. Atente para o fato de que a fé está fundamentada no conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhecer as Escrituras, mais fé possuirá. Assim, aquela mesma voz suave do Espírito Santo continuou a dizer: você crê até onde conhece. Contudo, há uma condição para o cumprimento da promessa. Então, ele mencionou a última parte do versículo 24. Observe que me havia concentrado apenas no trecho. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis. No entanto, o Espírito Santo me fez lembrar da última parte. E tê-lo-eis. Então eu vi, não com meus olhos naturais, o que tinha deixado passar. Eu havia tentado ser curado primeiro, para depois crer. A Bíblia diz que você precisa crer em tudo o que pedir em oração, a fim de receber aquilo para que orou. Se for cura que deseja, ou ao orar, creia que a recebeu, e assim será. Se pedir algo relativo a finanças, quando orar, creia que recebeu e terá os recursos financeiros. Foi dessa forma que percebi que tinha de fazer quando ainda estava deitado e não podia mover-me, enquanto ainda não tinha dado um passo. Da minha cintura para baixo, estava paralisado. Podia ver que possuía um corpo, mas não conseguia senti-lo. Contudo, enquanto estava deitado, cria que já havia recebido a cura. Embora meu coração ainda batesse descompensado como um carro com problema no cilindro, devia acreditar que havia recebido a cura do coração deformado e da doença incurável do sangue, problemas que os médicos disseram que eu tinha. Eu sabia que não demoraria muito, mas disse: creio que recebi a minha cura. Contudo, se permanecer deitado nessa cama por 50 anos a partir de agora, ainda estarei falando e crendo na mesma coisa. O louvor é uma expressão de sua fé. Já contei essa parte do meu testemunho inúmeras vezes. Entretanto, ao ensinar sobre a oração, fui lembrado pelo Espírito Santo de algo. Na mesma época, enquanto eu dava os passos que acabei de narrar, senti uma urgência interior de louvar o Senhor.
Aos 16 anos de idade, nunca tinha ouvido alguém dizer louvado seja o Senhor ou glória a Deus. Jamais escutar alguém exclamar aleluia ou qualquer outra expressão de adoração. Tudo o que eu tinha ouvido era um amém, ao fim de uma oração. O pastor, antes de pregar, podia orar ou chamar um dos seus diáconos para fazer isso, mas não havia quem dissesse outra coisa a não ser amém, ao fim do clamor. Era tudo o que eu ouvia. Eu tinha estado na igreja a minha vida toda, dizendo amém, sem louvar a Deus. Contudo, senti pressa para louvá-lo. Você pode não saber, mas o Espírito Santo sempre o dirigirá e o guiará de acordo com a palavra. Certamente eu não sabia, mas o Espírito de Deus sabe que a oração e o louvor seguem juntos. Ele sabe que a oração não será eficaz sem o louvor. Percebi que de alguma coisa dentro de mim me impedia a bendizer o Senhor. Então fiz isso. Comecei a dizer alto: louva ao Senhor, aleluia, glória a Deus, obrigado, Jesus. Soou estranho para mim, porque eu nunca tinha ouvido alguém dizer coisas como essas. Simplesmente obedeci àquela urgência interna e falei: glória a Deus, aleluia, creio que estou curado, creio que recebi a cura. Acho que devo ter louvado a Deus por uns 10 minutos. Então ouvi as seguintes palavras em meu espírito: agora tu crês que estás bem. Eu disse: certamente. A seguir, ouvir a voz suave ordenar: levanta-te então. As pessoas que estão bem devem estar de pé às 10 horas da manhã. Agora me diga, como uma pessoa paralítica pode levantar-se? No entanto, esforcei-me. Apoiei-me na quina da cama com meus braços ao redor dela e meus joelhos a 5 centímetros do chão. Falei: quero anunciar, na presença de Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, e chamar o diabo e todos os espíritos demoníacos para registrarem que, de acordo com a palavra de Deus, creio que recebi a cura. Então senti algo atingir-me no alto da cabeça. Era como se alguém estivesse derramado mel morno sobre mim. Podia sentir aquilo em minha cabeça escorrendo pelo meu rosto, descendo pelos braços, pelas mãos até a cintura. Da cintura para baixo eu nada sentia, mas estava começando a ter alguma sensação nas pernas. Suponho que todos os nervos dos membros inferiores foram reativados, porque por breves segundos parecia que alguém estava espetando milhares de alfinetes neles. 1 ou 2 dias mais tarde, comentei com uma pessoa: doeu tanto que eu podia ter gritado se não tivesse me sentindo tão bem. Isso soa como uma contradição, mas quando você não tem sensação alguma, parece bom sentir algo. Bem, a dor não durou muito. E logo eu estava em pé. Glória a Deus! Aqui está o que eu quero que você perceba. A resposta veio enquanto eu estava louvando a Deus. Glória a Deus!